eu tive que chamar a polícia pra minha prima devolver o meu filho. Fica que tem história nova. Bom, eu e essa minha prima, sempre tivemos uma relação muito boa, sabe? Nós temos a mesma idade, crescemos juntas e tudo. Eu não diria que nós éramos super, hiper, melhores amigas da vida, sabe? Mas nós tínhamos sim uma relação muito boa, de sentar, conversar, respeito, às vezes trocar algumas confidências e tal. Enfim, eu tinha um carinho muito grande por ela e aparentemente ela tinha um carinho muito grande por mim. Acabou que eu e ela, a gente meio que engravidou ao mesmo tempo, digamos assim. Na verdade, eram pouquíssimos meses de diferença. O dela já era o segundo filho dela com o marido. Inclusive, eles têm uma família linda, uma relação maravilhosa. O marido dela é um cara incrível e tudo. E no caso do meu, era a minha primeira gravidez com o meu marido, né? Também estávamos muito felizes, tínhamos esse sonho de ter uma família e tudo. Só que a minha gravidez foi uma gravidez extremamente conturbada, extremamente complicada. Eu não podia respirar, que eu já estava correndo o risco de perder o meu filho, sabe? Então foi uma gravidez assim que me traumatizou de um nível. Enfim, acabou que a minha prima acabou tendo o filho dela primeiro que eu, e um pouquinho tempo depois eu tive o meu. Só que quando eu tive o meu filho, eu acabei tendo uma depressão pós-parto. Com isso, eu não queria nem chegar perto do meu filho, eu não queria amamentar, eu não queria cuidar, eu não queria ver, eu não queria fazer nada. E assim, é uma coisa que acaba acontecendo com muitas mulheres, sabe? Hoje é muito julgado e tudo, algumas pessoas até entendem, ajudam. Mas enfim, naquele momento eu não entendia o que estava acontecendo até de fato eu ser diagnosticada com isso. Só que com isso, né, justamente pelo fato de eu estar com essa depressão pós-parto, eu não conseguia cuidar do meu filho. E o meu marido, coitado, ele estava perdidinho também. Ele tentava cuidar e tudo, só que ele não dava conta, porque ele não sabia se cuidava de mim, se cuidava do nosso filho e tal. Naquele momento, os meus pais e os pais dele moravam em outro estado, não tinham como vir nos ajudar e tudo. E essa minha prima, que era, no caso, morava bem pertinho da gente, era a pessoa mais próxima de família que nós tínhamos, ela se ofereceu para cuidar do meu filho até eu me recuperar. Até porque ela também estava amamentando naquela época, ela estava produzindo muito leite, porque o filho dela quase não mamava, sabe? Ele não queria muito peito. Então ela estava produzindo muito leite e ela, tipo, se disponibilizou para nos ajudar, para amamentar a criança e tudo. E nós acabamos aceitando. Meu marido, coitado, estava desesperado, porque ele não sabia muito o que fazer. Sozinho para cuidar de uma criança, uma mulher com depressão, era muito complicado, sabe? Então ele acabou aceitando. Eu não podia muito decidir, então foi ele que acabou aceitando que a minha prima cuidasse, né, enquanto eu me recuperava de tudo isso. E aí, claro, meu marido ajudava, comprava as coisas que o neném precisava e tal. E ela acabou cuidando do meu filho por alguns meses, e enquanto eu me cuidava, eu me tratava. Foi uma recuperação extremamente conturbada e difícil. Pensava, inclusive, que eu nunca ia sair disso, sabe? Porque eu tava demorando demais. Até que quando eu comecei a demonstrar sinais de melhora, sinais de que agora eu dava conta, o meu marido falou comigo e perguntou, né? Tipo, se eu queria a criança de volta, se eu podia, já se eu dava conta, porque ele queria ter o filho dele perto e tudo, enfim. Acabei que sim, que eu disse que sim, eu já tava melhor, não tava 100%, mas eu tava tipo em 70%, sabe? Eu já entendia, já sabia das minhas responsabilidades, sentia falta do meu filho, já entendia tudo que tinha acontecido. E aí eu fui e falei pra minha prima que eu queria pegar o meu filho de volta, né? Só que a minha prima, de início, ela veio com o papo de que eu tinha que melhorar 100%, que eu tinha que me recuperar e tal. E naquele momento, naquele início, a gente pensava que era de fato porque ela estava super preocupada comigo, porque ela queria realmente o meu bem e tudo. Só que de acordo com os dias iam passando, né, ela sempre vinha com esse mesmo papo de que eu ainda não dava conta, que isso, que aquilo. Até que chegou um momento em que eu já tava bem, eu tava, tipo assim, bem mesmo, sabe? E eu queria o meu filho de volta. Fora que às vezes em que eu ia até a casa dela pra ver ele, eu só podia ver ele, eu só podia segurar ele no meu braço se ela estivesse ali. Se tivesse uma supervisão, sabe? E tipo, eu super entendi que ela criou um carinho e tudo, mas a criança não era dela. Ela, até então, a gente tinha confiado que ela iria nos ajudar no momento que nós estávamos precisando. E aí, quando eu, tipo, cansei de tantas desculpas e falei, não, eu quero meu filho de volta, eu fui até a casa dela com o meu marido pra pegar. E quando ela entendeu que eu tinha ido até lá pra pegar o meu filho de volta, ela começou a fazer um escândalo, dizendo que ela não ia dar, que a criança era dela, que não sei o que eu não ia dar conta, que eu ia maltratar, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Tipo assim, descarregou várias palavras ruins em cima de mim. E fora que me chamou de péssima mãe, de fraca, que eu não tinha dado conta da maternidade e tal, me ofendeu de todas as formas e não queria, porque não queria entregar a criança de jeito nenhum. O meu marido foi pra cima dela pra tentar tomar a criança dos braços dela e ela não deixava, ela gritava, ela fazia escândalo. O marido dela veio, empurrou meu marido, gente, foi uma loucura. Quando a gente percebeu que de fato ela não ia entregar o meu filho, eu liguei pra polícia, né, e falei o que estava acontecendo, eles foram até lá, e nisso a menina acabou me entregando à força.
né? Até porque naquele período eu também estava fazendo acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e tudo. E eu tinha, né, os meus documentos, laudos, tudo que comprovavam que eu estava bem, que eu tinha, assim, capacidade de cuidar do meu filho. E aí foi que ela acabou me entregando. Porque se ela não tivesse me entregado, a gente ia pra justiça e ela ia ter que me entregar de uma forma boa ou não, né? De por bem ou por mal. E como eu tinha tudo ao meu favor, porque eu já estava boa o suficiente para cuidar do meu filho, ela acabou entregando. Só que assim, desde que ela me deu o meu filho, né, ela queria vir na minha casa todos os dias, ela queria ligar, mandar mensagem, perguntar, tudo, tipo assim, na cabeça dela não ia dar conta de cuidar. Só que ela começou a ser muito obsessiva, então eu tive que bloquear ela de tudo, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo, e proibir totalmente as visitas dela na minha casa. Só que ela tava insuportável, todos os dias ela vinha bater na porta da minha casa, até que a gente teve que chegar a um ponto de mudar, de trocar de endereço, até porque essa casa onde a gente estava era uma casa alugada. Então nós tivemos que trocar e fomos pro bairro assim, do outro lado da cidade. Não falamos pra ela onde a gente morava e tudo. Assim, essa história já tem um pouco mais de um ano que aconteceu. E até hoje a gente se escuta, tipo, ela perguntar pra algumas pessoas onde é que a gente mora, se as pessoas sabem e tal. Até porque a cidade onde a gente mora é uma cidade muito grande. Mas assim, ninguém fala onde a gente tá. Todo mundo tenta nos acobertar porque sabe que ela realmente ficou possessiva com relação a isso. E assim, eu sou grata por ela ter cuidado do meu filho no momento em que eu mais precisei, mas agora ela tem que entender que eu sou a mãe, que ele é meu e que eu dou conta sim de cuidar dele. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.